Hoje vamos falar tudo sobre o que você precisa saber sobre o Lenzetto, né? O que é, como usar, quais são as doses, no vídeo de hoje então, tá bom? Meu nome é Maicon, sou médico ginecologista. Hoje, basicamente, atendo pacientes na menopausa. Se você tem interesse em menopausa, climatério, reposição hormonal, se inscreve no canal, curte esse vídeo e ative os lembretes, tá bom? Então hoje a gente vai falar sobre o Lenzetto, né? É um tipo de reposição hormonal aí que chegou no Brasil aqui em abril desse ano, de 2025. Ele já está na Europa, em outros países ele já faz mais de 10 anos, então é um tipo de reposição hormonal, uma via, um veículo, né? O spray, já bem consolidado internacionalmente falando, mas aqui no Brasil foi lançado, né, esse ano de 2025, mais precisamente em abril. Ele é uma composição de estradiol, né, como vocês podem ver ali, então ele contém estradiol, ele não tem progestagênio, então para paciente que tem útero, a gente precisa usar um progestagênio para fazer a proteção endometrial, tá? O Lenzetto contém exclusivamente estradiol, que é um estrogênio, né? O principal hormônio produzido pelo ovário da mulher. Então ele vai ser usado, né, principalmente para mulher na menopausa, climatério e perimenopausa, que está tendo sintomas calorões, os fogachos, né, são os principais, a principal indicação de reposição hormonal, né? Então, como toda reposição hormonal, as indicações do Lenzetto, as indicações formais do Lenzetto são basicamente, né, 4 grandes grupos que a gente vai ter. O primeiro grande grupo são as pacientes com sintomas vasomotores, os calorões, soros noturnos, fogachos. O segundo grande grupo é a síndrome geniturinária, né, que é a atrofia genital ali associada aos sintomas ou não dos sintomas urinários, a prevenção de osteoporose e quarto, a pacientes com deficiência de produção de estrogênio, alguma doença genética, malformação, enfim, que tenha uma deficiência de produção desse hormônio, tá? Então, quando a gente pensa em contexto, né, que vai ser a grande maioria das pacientes, contexto de menopausa, perimenopausa, vai ser as pacientes com calorões ou para prevenção de osteoporose, certo? O Lenzetto, ele é à base de álcool, então ele evapora muito rápido. Talvez esse seja o grande diferencial dele perante ao gel. O adesivo, na verdade, não, porque ele é colado na pele, né? Mas em comparação com o gel, talvez o grande diferencial dele é justamente ser a base de álcool, que faz com que ele evapore mais facilmente, né? Na bula, ele pede para esperar em torno de 90 segundos, mas o produto costuma se evaporar mais rapidamente do que isso. Em termos de 60 segundos, já 1 minuto costuma estar evaporado totalmente, tá? Esse aqui, né, é o dispositivo do Lenzetto. Aqui, né, nessa parte fica contido o hormônio, o depositado, né, no cilindro. Aqui é o bocal com a tampa. Quando a gente tira a tampa, né, a gente consegue ver ali a pontinha aonde que vai soltar o spray, né? E como é que a gente faz o uso desse hormônio, né? Como usar? Então, quando o frasquinho está novo, né? É a primeira vez que você acabou de comprar ele, o frasquinho está novo, a gente precisa, né, entre aspas, estrear o produto, né? A gente precisa fazer com que o hormônio que esteja aqui, ele seja puxado pela válvula, né? E isso, na recomendação da bula, é a gente fazer 3 puffs com a tampa fechada. Então, vamos supor que você acabou de comprar esse produto, ele está novo, tá? Essa orientação serve só para produtos novos, que nunca foram utilizados. Então, você vai pegar o seu produto, vai espirrar ali 1, 2, 3 vezes, com a tampa fechada. Dessa forma, o produto já está estreado, né? O hormônio já, entre aspas, subiu ali e está pronto para uso. Aí, quando você for usar de fato o hormônio, você vai tirar a tampa e esse aqui é o bocalzinho, tá? Eu vou fazer a demonstração aqui com o placebo, né, que não tem hormônio, mas é o mesmo dispositivo, a forma de usar é igual. Então, a gente vai tirar o bocal, né, e na bula é recomendado que você aplique principalmente na região dos antebraços. A região da coxa, a região interna da coxa também pode ser usada. Mas, via de regra, o antebraço é o que é recomendado pela bula e costuma funcionar tranquilamente. Tá? E como é que a gente vai fazer essa aplicação? Então, o bocal ele tem que estar ocluindo totalmente a pele. Tá? Então, aqui a gente vai ter a pele do antebraço. O bocal tem que estar totalmente ocluído, então não pode aplicar assim de longe, tá? Ou não pode ficar aqui com algumas arestas para fora. Então tem que ocluir totalmente o bocal contra a pele, tá bom? E então a gente vai fazer, se o médico prescreveu lá um spray, 2 sprays, né? Enfim, vamos considerar um spray. Então você vai ocluir totalmente a pele e vai apertar o botão. Isso liberou o spray. Se por acaso foi prescrito 2 doses de spray,
a gente nunca vai sobrepor a dose. Então, nunca vai fazer isso aqui, ó. Nunca vai sobrepor as doses. Se for precisar fazer duas, a gente vai fazer uma dose, vai espaçar, fazer uma segunda dose, tá? Ou em alguns casos você pode fazer num lado um spray e no outro antebraço outro spray. Eu vou aproveitar esse braço direito aqui para ver quanto tempo seca mais ou menos, tá bom? Então, enquanto a gente vai conversando. Então, as orientações, primeiro, nunca sobrepor as doses, se você tiver que fazer 2 ou 3 sprays. Então, trocar de lado ou trocar a área, né, que você fez a dose do spray. E, segunda recomendação também, a válvula, o produto tem sempre está na vertical. Então, você nunca vai aplicar desse jeito, com o aparelhinho deitado. Sempre tem que estar na horizontal, tá bom? Então, duas orientações importantes. Nunca sobrepor as doses, sempre fazer uma dose, espaçar e fazer outra, ou fazer uma dose, trocar de braço. Ó, já secou aqui já, acho que deu menos de 30 segundos, então é bem rapidinho, acho que pelo meu contador aqui deu 40. Então, como vocês podem ver, seca bem rápido, né? Então, nunca sobrepor as doses e se precisar também aplicar na aplicação do produto, sempre deixar na vertical, nunca na horizontal, nunca deitado, tá? Esses são os dois cuidados que vocês precisam ter, principalmente, e depois que você terminar o uso, você fecha e guarda. Um cuidado que a gente precisa ter também é fazer sempre a contabilização das doses, tá? Um frasquinho, ele vai dar para 56 doses. Então, aqui do lado, na caixinha, vocês vão ver que tem um contador, né? Esse contador ele vai até 56 aqui, o número. É importante, né, quando a gente faz ali as primeiras 3 doses, a gente vai ter aqui, ó, 3 números zeros, que isso aqui são aquelas 3 apertadas que a gente dá com o produto novo. E só então vai começar a contar 1, 2, 3, 4 e assim por diante. É importante você fazer esse controle aqui na lateral da caixa, porque mesmo depois que a gente chega na 56ª dose, que é a última dose com hormônio, o produto ele vai continuar liberando líquido. Entretanto, você pode estar fazendo uma subdose ou pode já não estar saindo hormônio, tá? Por quê? Pode ser que você está saindo só álcool e não contém hormônio, então não vai ter o efeito desejado, tá? Então, por isso que é importante você fazer a contagem das doses. Ali tem essa tabelinha, essa colinha aqui na lateral da caixa, e também não ultrapassar 50 doses de spray, pois o produto ainda continua saindo, tá bom? Não é igual o gel. O gel você vai apertando, vai apertando, vai apertando. Quando para de sair o gel, é porque você sabe que acabou. A válvula do spray não. Mesmo tendo 56 doses, ele continua saindo líquido, mas pode não conter mais o hormônio e é recomendado não ultrapassar 56 doses. Então, se a gente fizer ali 56 dividido por 2, vai dar 28. Então, se você faz um spray por dia, um frasquinho desse vai durar 2 ciclos de 28 dias, entre aspas, praticamente 2 meses, né? A indústria farmacêutica considera o ciclo ali de 28 dias, mas enfim, vai dar para 56 dias, que seria 2 ciclos de 28 dias, uma unidade do spray. Se você fizer 2 sprays por dia, aí vai durar praticamente um mês o frasquinho, tá bom? A faixa de preço dele varia muito de farmácia para farmácia. O preço mais baixo que eu encontrei foi 55 em algumas farmácias e chegando até mais ou menos 77, 80 reais, dependendo do local, da cidade, da unidade, enfim, tá? Mas isso varia bastante. Eu vejo que a grande maioria das farmácias o preço gira em torno de 70 reais, tá? Então, se você usa um spray, 70 reais vai durar quase 2 meses. Se você usa 2, então vai de 70 reais para um mês, digamos assim. E se você tem outro, sempre lembrando que você precisa associar, né, um progestagênio ou o Mirena. Se você não tem útero, não tem histórico de endometriose importante, a gente pode fazer reposição hormonal só com estradiol e daí a princípio só o frasquinho do Lenzeto seria o suficiente, certo? Lembrando que como toda reposição hormonal pode causar mastalgia, que é sensibilidade e dor nas mamas, e sangramento também pode acontecer principalmente nos primeiros 6 meses, tá bom? Mas tende a melhorar tanto o sangramento quanto a mastalgia com o passar do uso da medicação, que costuma ser o período de adaptação do hormônio com o organismo. É lógico que todo sintoma, efeito colateral é importante você
orientar e notificar seu médico para ele poder dar as orientações. Alguns tipos de sangramento precisam ser investigados e por isso é essencial o acompanhamento médico, tá bom? Então, quando a gente fala do spray, resumindo ali os principais pontos, né? Ele é à base de álcool, portanto, costuma evaporar bem rápido. Ali no meu teste aqui ao vivo, mais ou menos 30 a 40 segundos, já secou bem o produto, então seca bem rápido. Ele é uma opção bem interessante e bem prática, com um custo relativamente acessível, né? Lógico que a acessibilidade na parte financeira é muito individual, mas comparado com outros, está um preço bem competitivo, pelo menos do que é encontrado aqui na região de Curitiba, que é onde eu moro. E, além disso, é muito prático de transportar, né? Enfim. E outra coisa que eu quero comentar é sobre as equivalências das doses, né? Então, tem paciente que já usa um tipo de reposição hormonal e quer trocar, né, pro spray. Como é que funciona as equivalências? Se você for tentar seguir aqui pelo número de miligramas aqui, né, vocês vão ver que um Lenzeto tem 1,53 miligramas de spray. A gente não pode comparar veículos diferentes, então, por exemplo, miligramas do gel com miligramas do spray ou com miligramas do comprimido ou com microgramas do adesivo, né? Então, quando a gente troca de veículo, a gente tem absorções, a farmacocinética, a farmacodinâmica, a absorção, enfim, a biodisponibilidade da medicação, tudo isso altera. Então, a gente não pode comparar veículos diferentes, número lado a lado, tá? Então, a gente tem essa tabela, né, de bioequivalência das diferentes apresentações. Resumindo, o que eu quero dizer com isso? A gente tem uma equivalência de hormônio, mais ou menos, né? Um pump, por exemplo, do estrogel, ele vai equivaler a mais ou menos 1 a 2 sprays do Lenzeto, tá? Já 2 pumps do estrogel, que vai liberar 1,5 mg de estradiol, vai ser equivalente a mais ou menos 3 sprays do Lenzeto, tá? Isso em bioequivalência. Lembrando que, e reforçando que, essa bioequivalência ela é só uma medida, uma referência geral. Cada mulher tem uma resposta diferente, cada organismo tem uma absorção diferente. Então, não necessariamente se você ficou bem, por exemplo, com dois puffs, né? Enfim, pumps de estrogel, que você vai precisar necessariamente de 3 puffs do Lenzeto, tá? Porque às vezes você pode ter uma absorção diferente e uma resposta também diferente. Outras bioequivalências, né, com o Streva, por exemplo, o Streva ele tem uma liberação menor de hormônio por pump, então um pump de Streva vai equivaler mais ou menos um spray do Lenzeto, 2 pumps do Streva vai ser 2 pumps do Lenzeto e 3 do Streva vai ser mais ou menos 3 sprays do Lenzeto. Então, entre o Streva e o Lenzeto, como o Streva libera um pouquinho menos de hormônio por pump, eles têm uma equivalência bem próxima de pump de Streva com puff do spray, tá? Já o Sandrena daí depende do sachê, mas se for o sachê de 1 mg, equivale a mais ou menos 2 sprays do Lenzeto, tá? E da via oral é bem parecido também, 1 mg da via oral vai ser mais ou menos 2 sprays do Lenzeto. A grande maioria das reposições hormonais, né, é com 1 mg de estradiol. A gente tem várias marcas, enfim, e se a gente for comparar com a ultra baixa dose, que seria 0,5 mg de estradiol a via oral, seria equivalente a mais ou menos um spray. Então, essas são algumas referências, algumas bioequivalências que a gente tem, mas só reforçando que são só títulos de referência, não necessariamente você precisa trocar por uma equivalência igual para ter a mesma resposta. Às vezes você pode fazer a troca com a mesma equivalência e ter uma resposta pior ou melhor, porque novamente cada organismo absorve e responde de uma forma diferente. E essa variedade de absorção e resposta, ela acontece principalmente na via transdérmica. Então, quando a gente pensa no adesivo, gel ou spray, esses são os que têm a absorção mais variável, enquanto o comprimido tem uma absorção mais padronizada entre as mulheres. E falando em via transdérmica, a última que eu deixei de comentar é o adesivo, né? Hoje no Brasil a gente só tem praticamente o System, então quando a gente usa o System Conte, né, é uma dose média de reposição hormonal, a dose média equivale, o System Conte equivale a mais ou menos 2 a 3 sprays do Lenzeto,
tá bom? Se você usa o System de 25, que dá uma dose baixa, equivaleria mais ou menos a 1 a 2 sprays do Lenzeto, tá? Então, resumindo, essas são as... vou deixar aqui do lado uma medida aproximada ali dessas equivalências resumidas aqui para você ter de forma sintetizada, mas a resposta é muito individual, tá? E reforçando novamente, sempre importante fazer o acompanhamento médico, né, para você fazer os ajustes de doses necessárias, ver se seu caso tem indicação de também fazer associação com a progesterona ou diumirena, de acordo com cada caso, certo? Então, resumindo os pontos principais do Lenzeto, ele é uma reposição só de estradiol, é a via transdérmica, né? Então ele passa pela pele, sempre usar na posição vertical, nunca sobrepor as doses, fazer uma dose, pular uma área e fazer outra dose, ou fazer uma dose e trocar de braço, se precisar fazer mais de um spray. E é uma via ali que seca bem rápido, né? É um veículo que seca bem rápido por ser a base de álcool. E como toda reposição transdérmica, tem um ótimo perfil de segurança cardiovascular, não altera triglicerídeos, não altera colesterol e não altera enzimas de coagulação, né? Então, quando a gente pensa em risco de trombose, ele tem um ótimo perfil de segurança, assim como todas as reposições por via transdérmica, seja o adesivo, o gel ou, no caso do Lenzeto, o spray. Certo, pessoal? Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, mande aqui embaixo nos comentários, eu mesmo que leio, eu mesmo que respondo. E espero que tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!